Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre aquelas situações em que, tá bom, não fiz certo, não fiz como deveria ter sido no começo e agora meu filho só come arroz com batata frita. O que eu faço? Essas situações são muito comuns, né? Então, lógico, depois de uma determinada idade, é comum que crianças com 2, 3 anos comecem a ficar um pouco mais... Elas acabam recusando alguns alimentos, mas a gente ainda não chama isso de seletividade ou recusa, que são situações que a gente precisa olhar com um olhar um pouco mais clínico, né? São situações onde a criança já começa a exercer um pouquinho o não. Então, nessa fase, ela vai dizer, não quero tudo que me dão, né? Eu quero escolher o que eu quero. Então, onde ela tem esse poder, essa autonomia? Na comida e no cocô. Então, é uma fase onde às vezes a criança começa a prender o cocô, é uma fase que o intestino prende um pouquinho, é uma fase onde a criança começa a recusar alguns alimentos que ela comia antes, né? Então, espera um pouquinho. Não força, não briga, não faça chantagem, não faça trocas, não barganhe alimento com presente, com sobremesa, tá? Não pressione a criança a comer. Por quê? Porque você vai começar a criar um jogo com ela. E é muito legal jogar. E ela vai querer jogar com você sempre. Então, se hoje você fala pra ela que ela só vai comer o chocolate se ela comer toda a salada, amanhã ela vai te falar, tá bom, se eu comer você vai me dar o quê? E assim começam as chantagens, tá? Então é uma troca que teoricamente parece mais saudável, mas não deixa de ser uma barganha. Então a criança tem que gostar de comer aquele alimento porque ele faz bem pra ela, porque ele vai nutri-la, porque, né, isso é bom pra ela, não porque ela vai ganhar algo em troca. E também isso passa uma mensagem ao contrário para a criança, de que a sobremesa é o bom e aquele é o ruim. É o sofrimento que ela tem que passar para conseguir o que ela quer. E na verdade é o oposto, né? Esses alimentos, fruta, verdura e legumes, cereais, são os alimentos que são benéficos para o nosso corpo. Esses precisam ter esse lugar. Então, não brigue, não chantageie, não faça disso um jogo. Tá bom, você fala para a criança, eu não vou brigar com você, se você não quer comer hoje, tudo bem, tá? Só que ofereça esses alimentos todos os dias. Mas não é preparar o alimento para a criança, é para toda a família. Então eu preciso ser exemplo do que eu falo. Não adianta eu exigir que a criança coma um alimento que eu não como, ou que eu como sem prazer. Se eu não conseguir atravessar isso ainda, se eu não tenho prazer em comer esses alimentos, eu não consigo ensinar para a criança que isso é bom. Ai, olha, uma delícia, a mamãe tá comendo. Se isso não é verdade, você não vai convencer ninguém, muito menos o seu filho. Então, o adulto, ele precisa primeiro atravessar esses lugares dentro de si. Primeiro a gente precisa aprender a se nutrir, para então ensinar o outro a se nutrir, para então nutrir o outro. Então, a criança, muitas vezes, ela vai trazer à tona as dificuldades dos pais. E por isso é tão difícil. Não é fácil fazer o que eu tô dizendo. E eu sei, né? Porque esses desafios precisam ser atravessados primeiro pelos pais. Quando a gente consegue atravessar, a minha fala, ela tem uma outra autoridade. Ela tem uma outra força. Se não, é como aqueles casos em que você vê os professores na sala de aula gritando para pedir silêncio. Como eu posso gritar para pedir silêncio? Eu tenho que estar em silêncio para pedir silêncio. Já repararam? É a mesma coisa. Então, se eu como, eu tenho prazer nisso, a criança vê isso. E aos poucos, ela vai vindo. Mesmo que ela resista no primeiro momento, porque ela tá nesse momento dela, onde ela quer contestar, se você não cai no jogo e se mantém bem, já já ela volta. E ela vai ter essa referência com você. Ah, mas passaram muitos anos, meu filho hoje, ele só come 2 alimentos. Hoje ele tá com 10 anos, só come 2 alimentos.
nesses casos, às vezes a gente precisa de ajuda de outros profissionais. Porque às vezes a criança pode ter desenvolvido uma hipersensibilidade, né? Ela pode já ter um caso de recusa alimentar importante, que talvez é necessária a ajuda de uma fonoaudióloga, de um terapeuta ocupacional, especializados nessa área, para verificar se, né, já tem algum outro ponto que está dificultando o consumo desses alimentos. Que pode não ser frescura, tá? Pode não ser apenas confrontação, pode não ser só uma questão de cardápio, né, do que a gente oferece para a criança, mas podem ter outros pontos importantes que precisam ser investigados e tratados da forma correta. Então é importante que os pais sejam exemplos, né, desse hábito alimentar saudável, né, do que eles falam para a criança, para que a gente tenha um discurso congruente com as nossas atitudes. E aí a criança vai se espelhando nisso aos poucos, né, e ela vai seguindo. Um outro ponto é que esse momento seja leve. Então, nosso corpo é 70% água. Diante de uma frequência, essa frequência emite uma vibração que gera um movimento de onda. Coloca um copo d'água na frente de uma caixa de som. O que vai acontecer? Vai vibrar na frequência da música que tá tocando. Põe um heavy metal, né? Agora põe uma musiquinha clássica, uma musiquinha calma. A água fica calminha. Se nós somos 70% água, nosso corpo também vibra dessa forma. Então, se você tá preparando o alimento, já pensando, mas vai ser tudo igual de novo, não vai comer nada, não adianta nada eu cozinhar, e já fica com raiva, né? Ou já tá pensando no resultado para ver se aquilo que eu tô fazendo a criança vai comer ou não. Tudo isso já tá ali no alimento. Se eu brigo e grito com a criança para ela vir comer, se eu chamo a criança, né, os métodos antigos, né, come com chinelo em cima da mesa, qual é a memória que a criança vai ter desse alimento? Qual é a memória que a criança vai ter de sentar à mesa para comer? Uma memória ruim, é um momento tenso, é um lugar onde ela não quer estar. Ela não sabe por quê, mas aquilo é ruim e ela não quer estar ali. Então ela quer ir embora da mesa. Então a gente precisa tornar esse momento cada vez mais leve, sem controle. Então a criança tem que comer o quê? Quanto? O que você quer? Então o quanto isso também é um reflexo do seu controle ou da falta de olhar dos pais para aquela criança que não está comendo. Então às vezes a criança está precisando só de atenção e ela percebeu que não comer, ela consegue a sua atenção. Porque você vai se preocupar, vai levar ela em profissionais, vai estar preparando um alimento para ela. Então, se ela perceber que ela pode ter sua atenção brincando, que ela pode ter a sua atenção e o seu olhar de outras formas, ela não precisa dar uma demanda para isso. E aí isso tudo vai se tornando mais leve. E aí comer é um prazer, uma alegria, porque estar na mesa naquele momento pode se tornar uma alegria. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!